Olá, alunos do 7º ano de História! Hoje iremos para nosso 5º capítulo e nossa terceira aula da unidade, com o tema o absolutismo e o mercantilismo. Características do Estado moderno. No final da Baixa Idade Média, o feudalismo estava enfrentando uma grave crise, pois sua estrutura não suportava a nova realidade comercial. O capitalismo comercial fez com que a burguesia buscasse um novo modelo burocrático, baseado na centralização do poder. O rei, aos poucos, começou a recuperar seu poder, enfraquecido pelos laços de suzerania e vassalagem. A burguesia viu no Estado Nacional o caminho certo para um futuro lucrativo. Por isso, uniu-se ao rei na construção desse Estado. O rei passou por poder de direito para o poder de fato. Aos poucos, tornou-se soberano sobre o seu território. Quando o poder foi constituído, o rei se cercou de pessoas de confiança e deu cargos a elas, criando dessa forma um corpo burocrático, ou seja, contratou funcionários que davam suporte às suas decisões. Ele foi concentrando em suas mãos o poder e a sua autoridade passou a valer para todos. O poder real estava acima de todas as leis. Por isso, o regime daquela época ficou conhecido como monarquia absolutista. Para dar segurança à nova nação que se constituía, foi criado um exército nacional, substituindo o antigo modelo baseado na cavalaria. A pólvora começou a ser usada por volta do século XV na Europa. As batalhas começaram a tomar outras dimensões. Agora, o rei exercia sua autoridade em um território mais amplo. As leis passaram a ser seguidas por todos. A moeda passou a ser única, valendo para todo o território. E o exército passou a fazer parte de toda a nação, não sendo mais propriedade de cada senhor feudal. Por isso, todas as pessoas tinham que pagar seus impostos. Foram construídos, então, estados nacionais europeus. Como o rei passou a ampliar o poder sobre seus súditos, o Estado foi se tornando absolutista. A interferência do rei ultrapassava os limites do público, passando para a esfera privada. A vida das pessoas também era controlada pelas ações dos soberanos. Não havia democracia. O poder real estava acima de todas as leis. É interessante salientar que a própria crise do feudalismo prejudicou a atuação política e econômica de muitos nobres. Progressivamente, esses nobres foram sendo reduzidos à condição de cortesãos do rei, com a única função de fazer parte da corte e bajular o rei. Teóricos do absolutismo. A obra de Nicolau Maquiavel, em 1469 a 1527, mais conhecida é O Príncipe. Ela era um verdadeiro manual para os soberanos, ensinando-os a governar e se manter no poder. Maquiavel é conhecido como fundador
do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveria ser. A frase "os fins justificam os meios" é atribuída a Maquiavel. No entanto, não foi escrita por ele, mas por aqueles que interpretaram suas ideias. A concepção dele separava o princípio ético da atuação política. A partir do nome Maquiavel, foi criado o adjetivo maquiavélico, que significa falso, doloso, ardiloso, de má fé. A obra de Thomas Hobbes, em 1588 a 1679, foi extremamente importante para a formação do pensamento político contemporânea. Seu livro Leviatã é um elogio ao absolutismo. Nele, o autor destaca o papel do Estado absoluto no aprimoramento social, pois, sem ele, o homem é o lobo do homem, eternamente dilacerando-se em contendas sangrentas. Ao Estado, Leviatã coube a tarefa de impor regras de conduta civilizadas aos súditos, mesmo que para isso tivesse de usar de violência do exército ou da polícia. Jean Bond, em 1530 a 1596, defendeu a tese da autoridade divina do rei na obra A República. Assim, o poder real deveria ser total, tanto sobre o Estado como sobre os súditos. Jacques Bousseau, em 1627 a 1704, explicita a ideia de que o Estado deveria se resumir a um rei, uma lei, uma fé, na obra política segundo as Sagradas Escrituras. Defendia que o poder do rei era predestinado, provinha diretamente de Deus. Assim, somente Deus tinha o direito de julgar os atos reais. O mercantilismo. Com a afirmação do Estado absolutista, uma parcela significativa da burguesia foi privilegiada, pois os reis contraíram dívidas no processo de formação dos estados nacionais, ou seja, os burgueses foram seus credores. Muitos burgueses conseguiram títulos de nobreza por causa disso. Esse tipo de nobreza ficou conhecido como nobreza togada. Havia também a nobreza provincial, composta pelos antigos membros da nobreza feudal, ou seja, latifundiários, e a nobreza palaciana, nobres que viviam no palácio e eram cortesãos do rei. Os reis absolutistas trataram logo de facilitar os negócios para a burguesia, proibindo os produtores estrangeiros de concorrerem com a mercadoria burguesas. O raciocínio era bem simples. A falta de concorrência levaria os burgueses a venderem mais. Obviamente, teriam mais lucros, enriqueceriam e pagariam mais impostos, sustentando a estrutura do Estado. Também, como território unificado, não havia mais as barreiras internas dos feudos para dificultar as vendas. Na verdade, tanto a nobreza quanto a burguesia se beneficiaram
com a formação do Estado absolutista. Mas um detalhe importante é que enquanto a burguesia, os artesãos e os camponeses pagavam impostos elevadíssimos ao Estado, a nobreza nada pagava e apenas ela tinha o direito de ocupar cargos públicos. Durante o absolutismo, o controle da economia se fez através de um conjunto de leis econômicas que ficou conhecido como mercantilismo. O Estado absolutista se valeu de seu poder para impor algumas práticas que, no início, beneficiaram a burguesia e depois acabaram por engessá-la, pois a liberdade de comércio não existia. Caros alunos, por hoje é só. Façam as atividades da página 56. Bons estudos para todos e até a próxima aula.